chegarmos à nossa última aula da oficina e ter vocês aqui conosco assistindo às aulas e interagindo com a gente por meio das demais ferramentas disponibilizadas pela plataforma ProIniciar da UERJ. Estamos discutindo ao longo desta oficina como, em cada estágio do modo de produção capitalista, a exploração da força de trabalho vem se intensificando. Em período mais recente, nós tivemos inúmeros ataques do capital sobre os direitos trabalhistas. Você se lembra da reforma trabalhista do governo de Temer? Ela prometia aumentar os postos de trabalho, ampliar a renda dos trabalhadores e movimentar a economia brasileira que estava em crise. A reforma, ela foi aprovada, mas a ampliação do emprego não ocorreu. O que se tem é justamente o contrário. Alcançamos no segundo trimestre de 2020 a marca de 13,3 milhões de brasileiros desempregados. E aqueles que estão inseridos no mercado de trabalho, mais de 40% deles estão na informalidade, como a professora Silene apresentou para a gente no primeiro módulo deste curso. Em linhas gerais, a reforma trabalhista ela proporcionou uma maior flexibilização das relações de trabalho, atendendo aos interesses da burguesia financeirizada, ao mesmo tempo em que agravou a condição de vida da classe trabalhadora, que, sob a ameaça do desemprego e sem alternativas para sua subsistência, aceita trabalhar cada vez mais sob quaisquer condições e salários, ampliando os níveis de subsunção e de subordinação do trabalho ao capital, já que os direitos foram amplamente retirados, de forma que se reconfigurou o chamado mundo do trabalho. Virgínia Fontes e Ricardo Antunes vão denominar esses processos atuais de trabalho como sendo a uberização do trabalho, que vai expressar a economia digitalizada, isto é, a era do trabalho digital realizado por meio dos aplicativos, dos quais merecem destaque a Uber, o iFood, a Rappi, dentre outros. É muito importante a gente compreender o que é a uberização do trabalho para que possamos identificar aspectos centrais que envolvem o mundo do trabalho hoje e a expropriação cada vez mais intensificada da classe trabalhadora. Assim, é fundamental a gente destacar que essas empresas de serviços digitais constituem-se hoje enquanto uma alternativa possível para que a massa de trabalhadores expropriados consiga driblar o desemprego. Então, essas empresas, elas atuam na perspectiva do fetiche do empreendedorismo, trabalhando com discursos e chavões do tipo: seja empresário de si mesmo, faça você as suas próprias horas de trabalho, para assim buscar a manufatura do consenso de que se inserir em trabalhos ligados às plataformas digitais é muito positivo, principalmente para a juventude. Com isso, então, essa empresa consegue cada vez mais ter colaboradores, como eles denominam os seus trabalhadores, disponíveis para si. As plataformas digitais, elas são denominadas por Virgínia Fontes como sendo empresas de mal chamada economia colaborativa. Vou repetir, empresas de mal chamada economia colaborativa, porque elas exigem dos trabalhadores que eles possuam os seus meios e seus instrumentos de trabalho. Então, para isso, no caso da Uber, por exemplo, os motoristas eles precisam se endividar para comprar um carro ou alugar um carro, eles precisam ter acesso a um celular que tenha tecnologia avançada para conseguir rodar os aplicativos exigidos pela plataforma e precisam também de um pacote de dados de internet, já que a internet é fundamental para a realização desse trabalho digital. Além disso, a Uber, ela detém cerca de 20 a 25% do valor de cada corrida. O trabalhador tem também outros gastos, outros custos relativos, por exemplo, à manutenção do carro, ao seguro, ao combustível, etc. Diante disso, a gente percebe que os motoristas eles se endividam para trabalhar nessas empresas sem ter qualquer garantia que ao final do mês eles vão conseguir receber o suficiente para arcar com essas despesas relativas ao seu processo de trabalho. Um exemplo para que a gente possa ter isso mais claro, essa perversidade exigida por essas empresas, corresponde no fato de que um dia eu encontrei com um trabalhador, com um entregador do iFood na rua desesperado porque ele tinha subido para entregar um alimento. Quando ele voltou, a sua bicicleta que ele tinha deixado ali embaixo tinha sido roubada.
Ele havia comprado essa bicicleta junto com a sua mãe, financiada, e eles trabalhavam conjuntamente. Durante o dia, ele entregava quentinhas que sua mãe produzia e quando ele não estava trabalhando com ela, ele trabalhava para o iFood. Com a perda dessa bicicleta, com a perda do seu meio de trabalho, ele possivelmente teve que passar a trabalhar, a pedalar cada vez mais, se tornando cada vez mais disponível para o iFood, para que assim ele pudesse estar pagando aquela bicicleta que foi roubada e se endividando duplamente, se endividando novamente para ter uma nova bicicleta para continuar rodando, o que restringiu muito provavelmente o seu salário ainda mais. Esse exemplo ele retrata perfeitamente o porquê essas empresas digitais são chamadas de mal economias colaborativas, já que elas fazem muitas exigências aos trabalhadores, deixando esses trabalhadores, esses entregadores com todos os riscos inerentes ao processo de trabalho, já que a empresa não oferece qualquer garantia para esse trabalhador. Dessa forma, essas empresas elas possuem a propriedade dos recursos sociais de produção, já que elas têm a sua disponibilidade inúmeros trabalhadores expropriados que aceitam trabalhar nessas condições precárias, prolongando cada vez mais as suas jornadas de trabalho para ter como sobreviver. E isso é extremamente importante para essas empresas digitais, como a Uber, o iFood, que se articulam com outras empresas e capitais para que assim possam conseguir fazer com que os seus aplicativos rodem. E isso é positivo porque vai gerar cada vez mais a concentração de capital, já que esses trabalhadores trabalham cada vez mais e não há a intermediação dos direitos nessa relação. Além disso, essas empresas elas centralizam também todo o processo de trabalho por meio das novas tecnologias que elas utilizam para prender e para controlar cada vez mais o processo de trabalho desse trabalhador. Uma vez que não há direitos nem contratos de trabalhos pré-estabelecidos, é importante a gente destacar que esses trabalhadores eles só recebem durante o período, no caso da Uber, por exemplo, que ele carregou alguém, que ele teve alguém ali dentro do seu carro, que ele teve algum passageiro. O tempo que ele aguarda novas corridas não é contabilizado e por isso ele não recebe. E dessa forma, os trabalhadores ficam cada vez mais disponíveis para que assim consigam pegar mais corridas e receber um pouco mais. Essa disponibilização dos motoristas e dos entregadores aos aplicativos é denominado por Virginia Fontes como sendo a fissura do tempo de vida e do tempo de trabalho, já que cada vez mais o tempo de trabalho toma o tempo da vida, já que esses trabalhadores precarizados cada vez vão precisar trabalhar mais para ter como sobreviver. E dessa forma, então, nós compreendemos que a uberização ela é responsável pelo que denominamos como as formas atuais de servidão. E um exemplo muito importante disso é uma imagem que você provavelmente já viu na internet de trabalhadores fazendo entregas no meio de uma enchente. Uma outra imagem também muito expressiva que circula na internet é de um entregador numa moto com pinos, com a perna enfaixada, pilotando aquela moto, entregando mercadoria para o iFood. Isso ocorre por quê? Porque esses trabalhadores não têm qualquer direito assegurado, então eles têm que trabalhar em quaisquer condições, sob quaisquer adversidades, para que tenham como sobreviver nessa sociedade. Um entregador do iFood, ele relatou no documentário Vidas Entregues que nos chamados dias ruins, quando eles conseguem poucas corridas, eles recebem aproximadamente R$7. Se um mês for composto por vários dias ruins, esses trabalhadores eles não conseguem alcançar sequer um salário mínimo, que no Brasil corresponde a R$1.045 e que é um salário já muito abaixo do necessário para a sobrevivência, principalmente quando a gente considera que, de acordo com o GIESE, o salário mínimo necessário para que o trabalhador recebesse no Brasil em junho era de R$ 4.597,60. Perceba bem o quanto esses trabalhadores eles são expropriados das suas condições de subsistência. Como diz a famosa expressão, esses motoristas de aplicativos, eles vendem o almoço para comprar a janta, isto é, se eles não se disponibilizam quase que integralmente aos aplicativos, eles conseguem até almoçar, mas não jantar. Tamanho é o grau de expropriação da sua força de trabalho que vai ser expressa nos baixos salários.
No período mais recente da nossa história, quando nós vivenciamos a pandemia da Covid-19, cerca de 100 mil empregos foram perdidos no Brasil até junho. Qual é a alternativa que essa classe trabalhadora, que esses trabalhadores que perderam os seus empregos vão encontrar? Muitos deles já se inseriram na chamada economia digitalizada, e isso então contribui para que a gente compreenda como a pandemia colocou uma lente nas desigualdades sociais, nas desigualdades de acesso ao trabalho no Brasil, como a professora Silene sempre vem pontuando aí pra gente. Ou seja, é importante ainda a gente lembrar que aqui a precarização do trabalho e a desigualdade social sempre foi a regra, mas se potencializa cada vez mais essa regra. Na minha cidade, por exemplo, os trabalhadores de iFood geralmente trabalhavam em moto. Durante a pandemia, eu vi pela primeira vez um trabalhador com a mochila do iFood em uma bicicleta. E isso evidencia, então, para a gente a ampliação da desigualdade e da informalidade postos pela pandemia. Mas, como temos buscado discutir, no decorrer de toda a oficina, a uberização do trabalho não é algo tão recente quanto a pandemia. Então, dessa forma, é importante a gente destacar a atuação que o Estado vem tendo no decorrer de todos esses anos, permitindo e garantindo ao capital esses trabalhadores, esses entregadores expropriados que aceitam trabalhar nessas condições tão perversas, já que precisam sobreviver. Nós iniciamos a aula, falando da reforma trabalhista, você se lembra? Ela foi responsável por ampliar a maior precarização do acesso ao trabalho, eliminando as barreiras legais que garantiam o acesso do trabalho com direitos no Brasil, já que alterou diversos pontos da consolidação das leis trabalhistas, tornando a precarização do trabalho cada vez mais central aqui no nosso país. Então a reforma ela atuou como um aparato jurídico que oficializou os processos de expropriações brasileiros dos trabalhadores brasileiros, lançando-os no mercado de trabalho em condição de servidão sem proteção. E ainda nessa condição, em uma situação de privilégio, já que já existe hoje no Brasil uma lista de espera para se inserir nessas grandes empresas chamadas Uber, iFood e Rappi, que hoje já são as maiores empregadoras no Brasil. Empregadoras entre aspas, é muito bom lembrar isso, já que não garante nenhum vínculo de trabalho e não assegura direitos. Ou seja, é possível a gente visualizar cada vez mais a destruição e a expropriação dos direitos sociais e trabalhistas, demonstrando a forma bárbara e destrutiva do capital, que não tem qualquer limite de civilização. Dessa forma, é muito importante que nós, jovens, possamos compreender todo esse cenário no qual estamos inseridos, no qual somos chamados a trabalhar, para que possamos juntos criar estratégias de articulação para a luta coletiva dos trabalhadores. Nós acabamos de ver como que as novas tecnologias impactam sobre a morfologia do trabalho. O trabalho doméstico, por exemplo, como falou Giovana Marcelo, é um novo espaço de organização do trabalho, é um ensaio deste novo laboratório do capital que se torna o trabalho doméstico, que se torna o trabalho em casa. Então, nós temos uma nova tendência, que é a não separação entre vida pessoal e vida do trabalho, como era o trabalho antes, que as pessoas tinham a sua jornada de trabalho, saíam do trabalho e em casa elas tinham suas outras atividades não remuneradas, ainda que fosse trabalho também, mas porém agora há uma confusão. Isso vai sobrecarregar e sobrecarrega a mulher, porque ela acaba arcando com todo o serviço doméstico e numa jornada sem limites do trabalho feito no espaço doméstico, ela fica mais ainda sobrecarregada, porque para ela ter um rendimento razoável, ou maior, melhorar o seu rendimento, ela vai precisar trabalhar mais e trabalhar usando essas novas máquinas de mão, que possibilitam você estender a jornada de trabalho, porque elas te acompanham. Você pode estar em qualquer lugar e nada te impede de trabalhar. Além disso, o trabalhador, mesmo doente,
ele teria uma licença, poderia ficar em casa para se recuperar. Agora ele, com menos direitos, né? Ele não vai ser remunerado nesse período que ele estiver doente e nem vai poder justificar uma ausência do trabalho, porque ele só ganha se ele trabalhar. Eu participei de uma banca em que a professora estava com Covid, provavelmente essa banca não aconteceria. Então, as pessoas tendem a trabalhar muito mais, né? Há uma exploração do trabalho. Isso porque o ciberespaço é um espaço de dominação. O que as empresas querem? Elas querem aumentar a jornada de trabalho, elas querem intensificar o trabalho, elas querem que o trabalhador produza mais, mas que ele receba menos e tenha menos direitos. E isso as novas tecnologias estão proporcionando. Porém, isso não quer dizer que as tecnologias sejam em si ruins, mas a apropriação das tecnologias pelo capital é que esse aumento da exploração sobre o trabalho, elas viabilizam essa maior exploração do trabalho. E como fica então a luta de classes? Como a gente se situa diante disso? Bom, o Marx disse: trabalhadores de todo mundo, univos. E não há outra alternativa a não ser a organização política da classe trabalhadora. Uma organização que pode ser feita em nível regional, em nível local, regional, nacional e internacional. E a única possibilidade hoje viável da gente fazer uma construção internacional da luta da classe trabalhadora por direitos é adensando a comunicação, né? Construindo, reconstruindo espaços de luta, ocupando esses espaços de luta, que os movimentos sociais já começam, né, já estão fazendo uso, estão se apropriando desse espaço onde as pessoas estão sendo chamadas a ficar a maior parte do seu dia, né, a maior parte do seu tempo, e as classes trabalhadoras precisam se apropriar desses instrumentos, precisam ter acesso, mas também apropriar-se dos instrumentos tecnológicos para construir a sua luta contra o capital, para participar de uma luta contra o capital, para travar uma disputa dentro do espaço da internet também. Então, o que há é uma mudança, né, na forma como a gente pode construir as lutas, porém as lutas continuam e vão continuar, porque o capitalismo é um sistema que produz e reproduz injustiças. Enquanto ele reproduzir injustiças, enquanto houver opressão, resistências. E as resistências vão... as pessoas que estão interessadas em fazer resistência contra um sistema injusto, desigual, que explora uma classe para alimentar o luxo da outra, esses lugares, né, os novos espaços tecnológicos também devem ser apropriados para isso. E aqui nós já começamos. Espero que você também entenda, né? Não tema as novas tecnologias, mas entenda que é necessário se apropriar. Então, o que ela traz de positivo a gente deve assumir, enfrentar, conhecer, dominar também, para poder fazer o melhor uso, o uso no sentido de uma distribuição justa da renda, na socialização da riqueza, né, e de uma vida melhor para nós e para a humanidade, uma vida onde os direitos humanos possam, de fato, ser respeitados numa sociedade. Agradecemos por você ter estado até esse momento assistindo o nosso vídeo e ter chegado a esta aula. Bye. Obrigada. Dentro dos limites do ensino remoto emergencial em plena pandemia, tentamos aqui nessa oficina fazer o melhor para todos e todas. Esperamos superar esse momento, essa página tão difícil na nossa história e continuarmos unidos, aprofundando a nossa formação e capacidade política de indignação e organização. Até breve.
Tô passando por aqui para dizer que foi excelente todo esse período que passamos juntos durante a oficina. Espero que possamos nos encontrar em breve em outros espaços. Sigamos juntos estudando e tentando compreender as nossas incompreensões, porque não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Um forte abraço e até breve. Foi um prazer estar com vocês. Vamos juntos e até a próxima oficina. Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado a nossa oficina. Nos vemos em breve. Chegamos ao final da nossa oficina. Então, valeu a pena? Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Os nossos vídeos estão disponíveis também no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.